pessoal, é um prazer recebê-los na minha página 80 Tons de Violeta. Olha a violetinha aqui, para lembrar que é a flor do idoso e a cor do idoso, né? Bom, dando sequência a essa questão da idade, né? Eu vou falar hoje sobre o conceito de meia-idade, certo? Porque o conceito de meia-idade mudou. Não tem mais como você considerar a meia-idade com os parâmetros anteriores, certo? E eu vou tomar como base um texto do Alexandre Colache, que é um gerontologista e um ex-diretor da Organização Mundial de Saúde. Ele próprio com 80 anos, na quarta idade. Então, a meia-idade, ela precisa ser revista, porque a expectativa de vida, por exemplo, do brasileiro, né, está em torno de 76,6, 79 para as mulheres, 73 para os homens, e nessa média resulta esse score, que é 76,6. Antigamente, quem tinha 50 anos, a meia-idade seriam 25. Eu vou dar aqui uma sequência nos anos, quais seriam as idades e as meias-idades, tá? No momento, eu vou falar sobre a questão da expectativa de vida, né? Então, a meia-idade, ela precisa ser revista à luz do aumento da expectativa de vida. Aumentou exponencialmente. Quando é que você ouvia a existência de tantos centenários no Brasil e no mundo? Eu não tinha esse conhecimento. Eu estou obtendo esse conhecimento agora porque me interessei pelo tema, porque estou vivendo dentro da quarta idade e vivendo tudo que envolve o idoso, né, na carne, né, na pele. Então eu passei a estudar bastante isso. Então, a idade cronológica não é mais o melhor parâmetro. O que define essa fase da meia-idade são as condições que cada pessoa viveu ao longo da vida. Envelhecer bem depende muito mais do curso de vida do que do número de aniversários comemorados. Então, você pode ter uma pessoa na terceira idade, 60, em condições muito boas, né, lúcida, com saúde, enfim. E pode também ter uma de 60 que não teve as oportunidades que essa outra teve e que, portanto, não está em condições interessantes para a vida delas, né? Outra coisa também, que é uma fase de oportunidades. Uma vez que a gente está vivendo mais, eu com 80, eu me preocupo com as oportunidades. O que eu vou poder fazer, né, daqui para frente? É uma pergunta recorrente, mas é a minha inquietação básica. O que eu vou fazer nesse tempo, que naturalmente não é tão longo, né? Eu penso, espero, porque mais 20 anos é demais, né? Mas pode acontecer também. Então, a meia-idade deixou de ser fixa. Ela é relativa no contexto histórico. A expectativa de vida aumentou exponencialmente em relação ao século passado. Então, como eu disse, hoje nós temos 79,9 anos para as mulheres. As mulheres são, a despeito, né, das dificuldades que a mulher enfrenta, que às vezes é maior do que o homem, né, na gravidez, no parto e tudo mais. Hoje as mulheres estão tendo muito poucos filhos, né, às vezes até nem tendo. Então as mulheres acabam sendo mais longevas. E os homens, 73,3. Uma das razões é que o homem não procura conhecer o seu próprio corpo, cuidar
para que ele tenha uma saúde boa. Então, quando ele vê, ou ele já está no final, já não dá mais para consertar. Então, é uma coisa cultural, né, que precisa ser, o homem precisa tomar consciência também disso. Então, a expectativa oficial é 76,6 para 2026, tá bom? 76,6. Então, as mulheres estão chegando a 80,4 e os homens a 74,3 em 2026. É o dado mais atual sobre essa questão, tá? Então, por exemplo, no início do século XX, em torno de 1900, 1920, a expectativa de vida era 33 a 35 anos. Tá? 33 a 35, porque 33 eram os homens, 35 as mulheres, em torno dessa medida. Entendeu? Já em 1950 era 43,2. Em 1960, 55,0. Então foi aumentando, tá? Em 1970, 57,1. 1980, 63,5. 1990, 66. E 2000, 72. E aí a gente cai em 2026 com esse score de 76,6. Então, nas últimas 4 décadas, houve um aumento extraordinário na idade dos idosos, né? Por quê? Por que será? Bom, antes a gente tinha apenas o raio-x, lá em anos anteriores, né? E agora nós temos recursos impensáveis, é tomografia, é toda sorte de exame, uma compreensão muito melhor do sangue, como é que está o sangue. Nós temos, além da tomografia, ressonância magnética, ultrassom, são muitos instrumentos, muitos recursos que a gente até nem conhece alguns porque não passou por eles, né? Que torna a vida do idoso mais possível de ser cuidada, né? Então, se ele tem um problema cardíaco, seja lá o problema que ele tiver, vai aparecer nesses exames, entendeu? Bom, agora tem a questão da desigualdade social, né? 2 brasileiros da mesma idade podem chegar à meia-idade em situações completamente diferentes, como eu disse no vídeo passado, né, no anterior a esse. Depende muito. E a desigualdade no Brasil é terrível, é medonha, certo? Para ter um bom envelhecimento é preciso ter acesso à saúde, à educação, acesso à revolução industrial e acesso à revolução tecnológica. A segunda revolução é a do conhecimento. Isso é que marca o nosso tempo. Tudo está baseado no conhecimento. Quando você abre a internet, vai lá na IA, pergunta para a IA, qual é a definição do termo longevidade? IA, como é que acontece? Qual é a expectativa de vida do Brasil? Ela vai dizer tudo. Então, se você acessar todas essas ferramentas que se apresentam hoje, você vai ter uma outra compreensão da vida, do mundo e tudo mais, né? E quem não acompanha essa transformação corre o risco de ser expulso do mercado de trabalho, dos contatos sociais, porque não vai ter assunto para trocar, né, para conversar. Então, os caminhos da produção mudaram profundamente. Por exemplo, o mecânico, né? Olha a questão do mecânico. Ele pode ter o conhecimento tradicional, né, sobre os carros, mas se ele não atualizar, se ele não evoluir, se ele não acrescentar conhecimento e abranger
toda esta área mais ampla na medicina automobilística, né, que inclui a eletrônica, com injeção eletrônica, os carros elétricos agora, ele tem que ter esse conhecimento se ele quiser trabalhar na área dele, senão provavelmente ele não vai ter muito tempo para desempenhar a sua função, né? Bom, no fim desse século agora, o que nós vamos ter? Uma população mais velha. E todos os demais grupos etários anteriores a 60 anos diminuindo drasticamente, entendeu? Diminuindo, os jovens não tendo filhos, aí os velhos envelhecendo demais. Essa é uma situação que precisa ser entendida. É preciso pensar sobre essa questão na educação, na qualificação profissional e como o indivíduo pode permanecer no mercado de trabalho, porque muita profissão vai ser excluída nesse processo, se não houver, se a pessoa não buscar a evolução dentro da sua profissão. Então a minha conclusão é: não são os anos que envelhecem os indivíduos, são as condições da sua vida. Certo? Então, se ele teve também essa atitude de busca, de aprofundamento, busca do conhecimento, não ficar parado naquilo que produz, ele vai à cata, ele vai em busca de um aprimoramento, né? De um maior conhecimento. Então, a segunda revolução é o conhecimento. Aí eu sinto isso na pele, porque eu comecei a pensar, poxa, e agora? Como é que eu vou evoluir, né, com essa idade que eu estou, nessas condições que eu me encontro? Relativamente saudável, porque são 8 décadas, né? Mas lúcida. De vez em quando eu esqueço alguma coisa, eu vou lá na IA e falo, IA, me ajuda aí para eu lembrar. Entendeu? Então, eu também quero conhecer. E quero conhecer muitas outras áreas que eu não domino, que eu não tive tempo de me debruçar sobre elas. Entendeu? Que depois vocês vão entender à medida que me conhecer a minha construção de vida até agora. Certo? Então é isso, a meia idade, se estamos com 73, 79, quase 80, a meia idade seria 40, né? Certo? Agora, muita gente chega nos 80 em condições bastante ruins, por conta da sua jornada de vida, e outros muito bem, por conta da sua jornada de vida. Agora, para a gente permanecer vivo, nós vamos ter que tomar cuidado com essas coisas aqui. Manter a saúde física, mental, certo? Entre outras coisas. E principalmente buscar conhecimento que acrescente, que enriqueça a nossa vida pessoal. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.